Então, vou continuar capítulo 6 aqui. Tinha comentado ontem do início do lote, pode acontecer em software ou hardware. O deadlock funciona com recursos não preemptíveis, que é aquele que você não pode tirar forçosamente, de modo forçado, do processo que já está usando, e a definição do deadlock. Conjunto de processos está em deadlock, se todo processo pertencente ao conjunto está esperando por algo que só outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. E aí tem 4 condições para que fazem com que ocorra o deadlock. Exclusão mútua, posse-espera, não preempção e espera circular. Exclusão mútua é algo que a gente já comentou, né? A exclusão mútua está falando de um recurso que precisa de acesso exclusivo. Se ele precisa de acesso exclusivo, quer dizer que ou o recurso está associado a um único processo ou ele está disponível. Então, não tem como o recurso estar associado a mais de um processo por vez, porque é exclusão mútua, é exclusividade no acesso. Segunda condição, de posse-espera, né? Isso daí fala que um processo que já requisitou algum recurso e conseguiu, pode requisitar novos recursos. Que é o exemplo que eu comentei, que um processo A, por exemplo, requisita a impressora. Depois, ele pode requisitar o gravador de CD. Então, ele pode requisitar um recurso, conseguiu, depois ele pode requisitar outro e aí por diante. Se quiser requisitar mais aqui, não tem problema, certo? Então, posse espera um processo que já requisitou algum recurso, já conseguiu, pode requisitar novos. A condição da não preempção, aí os recursos não podem ser tirados de modo forçado, porque senão vai acontecer problema, também comentou disso ontem. Se o PowerPoint aqui, por exemplo, solicita o uso da impressora, consegue o uso da impressora, e antes dele terminar o uso da impressora, o sistema operacional tira a impressora do PowerPoint, a impressora é um recurso não preemptivo, quer dizer que se eu tirar de modo forçado do processo, vai acontecer problema. Então, essa é a condição da não preempção. Os recursos devem ser não preemptivos. E espera circular, que daí fala de um encadeamento circular entre 2 ou mais processos para que ocorra o deadlock, que é o exemplo que eu falei ontem. O Maurílio só vai na festa se o João for, o João só vai na festa se o Fernando for, o Fernando só vai na festa se a Camila for, a Camila só vai na festa se o Maurílio for. Então você tem um encadeamento, né? O Maurílio aqui, você para o João, passa para o Fernando, Camila e volta. Então essa é a condição de espera circular, esse encadeamento aí que gera no deadlock. Essas quatro condições aqui não é quando vai ocorrer o deadlock. São condições, são características do sistema operacional, dos recursos, dos processos que fazem com que ocorra. Não é porque ele já tem essas características que vai acontecer o deadlock. Né? São características do sistema operacional, dos processos e dos recursos que fazem com que possa ocorrer o deadlock. Certo? Então, as quatro condições. Para representar o deadlock, acaba sendo utilizada uma modelagem dos processos e dos recursos. Essa modelagem é a modelagem de grafos, né? Se baseia na representação de grafos, onde eu tenho recursos como sendo quadrados e processos como sendo círculos. Então, toda vez que tiver uma bolinha, é um processo, toda vez que tiver um quadrado, é um recurso. E aí você monta as setas, né? Por exemplo, a primeira aqui
quando você tem aqui, ó, uma seta de um recurso para um processo, que é essa letra A, ó, uma seta de um recurso para um processo. Recurso R, processo A. Representa que o processo A está de posse do recurso R. Então, essa representação A aqui, o processo A está de posse do recurso R. Quer dizer que ele já solicitou o recurso R, ele estava disponível, então o processo A conseguiu a posse e agora está usando. A segunda representação é uma seta de um processo para um recurso, S. Processo B, recurso S. Isso daí representa que o processo está requisitando o recurso. Então, é como se esse recurso S em amarelo aqui poderia já estar sendo utilizado por outro processo, né? E o processo B está na fila, como se fosse, de querer usar esse processo, esse recurso S. Então, seta de um processo para um recurso, quer dizer, o processo solicita o uso do recurso. Quer dizer que esse recurso não está disponível para ser utilizado. E a terceira representação aqui, que é o C, que é quando acontece um impasse. E daí é o processo, pensando pela representação aqui, ó, uma seta de um recurso para um processo, então uma seta de um recurso para um processo indica que o processo D está de posse do recurso T. Uma seta de um recurso para um processo, o processo C está de posse do recurso U. Depois, uma seta de um processo para um recurso indica que o processo C está solicitando o uso do recurso T. Uma seta de um processo para um recurso indica que o processo D está solicitando o uso do recurso U. E o encadeamento circular que ele falou é essa representação do ciclo aqui nesse gráfico. Porque é como se o processo... Vou tirar os rabiscos. É como se o processo D está usando o recurso T, mas precisa do U. O recurso U está sendo utilizado pelo C, mas o C precisa do T. Então, o processo D precisa do U que está com o C precisa do T que está com o D. Então, aqui aconteceu, essa daqui é a representação de um deadlock, segundo essa modelagem em grafos que é utilizado pelo sistema operacional. Então, aqui a gente tem a representação de um deadlock. E aqui uma outra construção disso daí, só mostrando com 3 processos, né? Então, ele tem aqui processo A, processo B e processo C. Nesses 3 processos, cada processo funciona de forma diferente. O A executa essas 4 linhas, o B executa essas 4, o C executa as 4. Então, se eu tenho 3 processos aqui, A, B e C, o sistema operacional precisa escalonar esses processos, ou seja, precisa colocar eles em execução em alguma ordem. A primeira ordem que ele colocou aqui para executar é ABC, ABC. Então, vai executar o A, depois o B, depois o C, A, B e C. A hora que ele começa a executar o A, o que ele vai fazer? Executa um pedaço do A, né, que seria uma linha aqui, e depois vai para o próximo. O que é executar a primeira linha que está marcada em amarela do A? O A vai requisitar o R. Aí vem para essa representação aqui embaixo. O A requisitando o R é um recurso e ele estava disponível. Então o A conseguiu a posse do R. Coloco essa seta do R para o A, para falar que agora o recurso R está sendo utilizado pelo processo A. Deu tempo, escalonei o processo A, agora vou executar a linha 2,
que é executar o processo B, e no processo B eu vou executar a primeira linha em amarelo. O B vai requisitar o recurso S. O recurso S está aqui, não estava sendo utilizado por ninguém. O B solicita o S, consegue a posse, e eu traço essa seta do S para o B, para falar que o recurso S está de posse, falar que o processo B está de posse do recurso S. Passo de novo o escalonamento pelo sistema operacional, vou executar a linha 3, que é executar o processo C. Processo C, vou executar a linha amarelo, o C requisita o T. Então, o T está aqui, é um outro recurso, estava disponível, C requisita o T, consegue a posse, então eu traço uma seta do T para o C, para falar que o processo C está de posse do recurso T. Então, a última representação que a gente fez foi essa daqui. Agora eu vou para a quarta linha aqui, que é colocar o A para executar, e o A agora vai precisar fazer o quê? Ele continua no seu processamento, que agora ele faz isso daqui. A requisita o S. O A requisitando o S, né, como essa daqui foi a última representação que a gente viu, o S está sendo utilizado pelo B. Então, quando o A aqui requisita o S, eu preciso traçar uma seta do A para o S, para falar que o A está solicitando o uso do S, mas o S já está sendo utilizado pelo B. Então, por isso, a seta do A para o S. Escalono, vou executar o B agora, que é a linha 5. Ao executar o B de novo, ele vai fazer o B requisitar o T. Então, agora o T estava aqui, está sendo utilizado pelo C. Quando o B solicita o uso do T, que é a linha 5 lá, eu preciso traçar essa seta, porque o T já está sendo utilizado pelo C, então o B entra na fila para utilizar o recurso T. Escalona de novo, vou para a linha 6, C requisita R. O R aqui já está sendo utilizado, então o C traça essa seta para o R, para falar que ele está solicitando o uso do R. Ao traçar essa última seta, eu gero o meu deadlock. Né? Aqui, a tradução de deadlock é impasse. Né? Costumo falar mais deadlock, mas serve impasse também. Então, ao traçar essa última seta aqui, ó, que é essa representação, eu gerei o meu deadlock. Porque eu tenho aquele encadeamento circular. Ó. Saindo do R, eu vou para o A, depois vou para o S, para o B, vou para o T, para o C e volto lá para o R. Né? Então, esse é um encadeamento circular que gera o deadlock. Isso daí também quer dizer que para o A continuar o funcionamento dele, ele precisa do S. Só que o S está sendo utilizado pelo B. Para o B continuar no funcionamento dele, ele precisa do T. Só que o T está sendo utilizado pelo C. Para o C continuar no funcionamento dele, ele precisa do R, que está sendo utilizado pelo A. Então, isso daí gera o deadlock nesse caso. Que é, voltando lá na definição do deadlock, né, um conjunto de processos está em deadlock se todo processo pertencente ao conjunto está esperando por um evento que somente outro processo desse mesmo conjunto pode fazer acontecer. Então, isso daí gera o deadlock, porque para o A continuar no funcionamento dele, ele precisa do S. Só que o S está sendo utilizado pelo B e aí por diante. Então, essa é a representação do deadlock. Na aula de ontem eu falei só com 2 processos. Né? A definição lá está um conjunto de processos, então não é sempre 2 processos. Você pode ter mais de um processo, mais de 2 processos em situação de deadlock. Pode ter 3, 5, 10 e aí por diante. Mas pelo menos 2 processos precisa ter para acontecer o deadlock, certo? Mas o que o sistema operacional pode tentar fazer de forma diferente? Ele pode tentar fazer isso daqui, ó.
que é escalonar os processos de forma diferente. Na representação anterior, é como se o sistema operacional tivesse escalonado para executar primeiro o A, depois o B, depois o C, volta e executa A, B e C, A, B e C, e aí por diante. Se o sistema operacional inverter, fazer uma ordem diferente aqui, nesse caso AC, AC, não acontece o deadlock. Né? O que é? Ao executar o AC, o A vai solicitar a posse do R e consegue, é essa seta. O C requisita a posse do T e consegue. Depois o A requisita o recurso S e consegue. Então, aqui nessa representação, o A já está de posse dos dois recursos que ele precisa. Quando eu colocar ele aqui na linha 5 para executar, ele vai usar, já usou os recursos e vai liberar o uso. Né? Aí não vai acontecer o deadlock, porque o A já vai finalizar, já não vai travar o acesso a esse recurso pelos outros processos. Então, aqui, o sistema operacional escalonou de forma diferente para que não aconteça o deadlock. Só que qual que é o problema aqui dessas representações? Aqui, a gente já sabe que os processos funcionam desse jeito aqui, ó, que o A vai requisitar o R e o S, que o B vai requisitar S e T, que o C vai requisitar T e R. Só que a hora que eu abro o PowerPoint, a hora que eu abro o Word, qualquer processo, eu não sei se eu vou usar o disco, não sei se eu vou usar a impressora, não sei se eu vou usar um scanner, um gravador, e aí por diante. Então, isso daqui de o sistema operacional escalonar de um jeito, acontecer deadlock, escalonar de outro jeito e não acontecer deadlock, é só quando eu tenho esse tipo de situação, que é o sistema operacional antecipadamente saber o que cada processo faz, que é isso daqui, e conseguir saber quais recursos ele vai utilizar. Isso em um sistema operacional interativo, que é o caso do Windows, não tem como saber. De novo, o exemplo do PowerPoint. Eu abri ele agora aqui, não sei se eu vou salvar esse arquivo em disco. Não sei se eu vou mandar imprimir esses slides. Então, não tem como o sistema operacional saber esse tipo de informação. Por isso que o deadlock é um tipo de problema que acontece e ele é difícil de tratar. Né? Por quê? À medida que o usuário está acessando esses processos, ele pode fazer uma coisa que solicita um recurso que outro processo está utilizando e pode gerar o deadlock. Né? Aí tem estratégias para lidar com deadlock. Né? Então, o deadlock é um tipo de problema que é difícil de você lidar com esse problema. Tão difícil uma das estratégias que é comentada até no livro é ignorar o problema. Ele fala lá no começo, no livro aqui, ele fala disso como sendo algoritmo do avestruz. O avestruz, quando ele está com medo, ele enfia a cabeça no meio na terra para se esconder, né? Que é a representação desse ignorar o problema. Né? Ele, no livro até ele fala, tem um trecho do livro que ele fala, ignore o problema, porque se você ignorar o problema pode ignorar você. De novo, por que isso daí? Deadlock é um tipo de problema que vai acontecer e é custoso você tratar. O custoso você tratar quer dizer que um jeito de tratar é Ctrl+Alt+Del, selecionar processo e finalizar o processo. Só que isso é custoso por quê? Se você estava com o PowerPoint aberto, você pode perder o arquivo que você estava mexendo. Se você estava com o jogo aberto, você pode perder tudo que você fez no jogo e aí por diante. Então, por isso é custoso de tratar isso daí. Então, uma das ideias aí, ignorar o problema. Aí tem outras técnicas aqui. Primeiro, detectar e recuperar, fazer uma anulação dinâmica e se prevenir, que é os que a gente vê agora. Né? Ignorar problema foi detectar e recuperar. Então, aqui eu preciso primeiro detectar que aconteceu o deadlock. Para detectar que aconteceu o deadlock,
O sistema operacional precisa ter um jeito de fazer a modelagem, que é a representação em grafos que eu comentei. Para fazer essa modelagem, vai ser utilizada essa mesma representação aqui. Então é como se, à medida que eu estou usando aqui o sistema operacional, cada vez que eu abro um processo, abri o processo A, o processo A está usando o recurso R. O sistema operacional está montando essa representação aqui de todos aqueles 100 processos que eu estou rodando aqui no meu computador. Abriu um processo C está solicitando o uso do recurso S, coloca essa seta para representar isso daí. Então aqui, mesma coisa. É um processo que está rodando no meu computador está solicitando o uso desse recurso. Processo F, então, em tempo real, para fazer essa detecção e se recuperar disso daí, em tempo real, o sistema operacional precisaria fazer uma modelagem desse daqui de tudo que está acontecendo com todos os processos. Então, a hora que ele coloca aqui, eu estou escalonando, estou executando o PowerPoint, dei um Alt Tab, vou colocar aqui no Chrome. Se o Chrome solicitar algum recurso enquanto ele está executando, eu preciso atualizar essa modelagem, certo? Deixa eu ver aqui, o processo não pode usar o recurso e liberar antes que o próximo processo seja executado. Aí depende de cada processo, né? Mas normalmente, a hora que você está usando esse recurso, como normalmente isso é recurso de entrada e saída, isso daí vai acabar demorando e acaba travando, né? Ou quando o processo A requisitar um recurso compartilhado com B, o processo B travar sem poder requisitar. Requisitar um recurso compartilhado com B, os recursos lá são de exclusão mútua, que é a condição de exclusão mútua. Então não tem como requisitar um recurso compartilhado, né? Os recursos são de uso exclusivo, certo? Então, uma das técnicas, detectar e recuperar. Para detectar, o sistema operacional vai fazer a criação, a representação em tempo real desse grafo, que é tudo que está acontecendo com todos os processos em tempo real. Então, ele pode chegar em um período e você ter uma representação desse tipo aqui. Ou seja, ele tem essa representação, existe algum deadlock nessa representação, aí eu precisaria ter algoritmos que fazem a busca em grafo. Vocês já devem estar vendo lá com o Marcelo, busca em largura, busca em profundidade. Viram isso daí ou não? Deixa eu só ver se alguém já responde aí. Viram busca em largura, busca em profundidade? Ainda não? O que vocês estão vendo lá com o Marcelo? Tá na estrutura de dados ainda, né? Deve estar na pilha, fila, lista e aí por diante. Tá. Mas o grafo aqui é uma estrutura de dados. Grafo vocês já viram? Só para confirmar. Grafo, já viram? Não. Tá. O grafo aqui, que é essa representação, ela é uma estrutura de dados, né? Onde eu tenho aqui, posso chamar de nós, né? Que são aqui ou os quadrados ou as bolinhas. Nessa representação de grafo, eu tenho dois nós diferentes, onde um é o quadrado e um é uma bolinha. Isso daí acaba sendo uma estrutura de dados. E você tem as arestas, que é as setas, né? Aí, de acordo com essa modelagem que eu mostrei aqui, cada seta vai representar uma coisa diferente nessa modelagem. Quando você vai para uma representação diferente de grafo, isso daí vai representar uma outra coisa. Então, aqui, na modelagem para deadlock, quando você tem um quadrado, é um recurso. Quando você tem uma bolinha, é um processo. Uma seta de um quadrado para uma bolinha representa que o processo A está usando o recurso R. Uma seta de uma bolinha, que é um processo, para um quadrado, representa que o processo B está solicitando o uso do recurso S. Então, isso aqui é uma modelagem, uma representação de uma estrutura de dados, que é o grafo. Então, em tempo real, de novo, o sistema operacional precisa modelar isso daí, e aí eu tenho algoritmos que percorrem essa representação desse grafo para ver se existe algum
deadlock aqui no meio. Como que eu sei que existe um deadlock? Que é esse ciclo aqui, ó. Se você tem essa representação em amarelo, isso daqui é um deadlock porque você tem esse ciclo, onde o D, que é um processo, precisa do recurso T, o T está sendo utilizado pelo processo E, o E precisa do recurso V, o recurso V está sendo utilizado pelo processo G precisa do recurso U e está sendo utilizado pelo D. É o que eu comentei lá. Ah, eu só vou na festa se o João for, o João só vai se eu for. Um depende do outro, né? Essa que é a ideia do deadlock. Então, com essa modelagem, o sistema operacional detecta a existência de deadlock. Ele detectando a existência do deadlock, ele tem alguns jeitos de você tratar isso daí. Os jeitos de você tratar isso daí é fazer a preempção, se recuperar por meio da preempção, se recuperar por meio de retrocesso e por meio de eliminação de processos. Esse, primeiro, dá para ocorrer um deadlock em apenas um processo. Ó, com várias threads não, porque uma thread não solicita recurso. Quem solicita recurso é processo. Lá na hora que falou de thread, comentei que as threads são mais fáceis de criar e destruir, porque ela não tem recurso associado. Quem solicita o recurso é o processo. Então não vai acontecer com thread, certo? Pode ter alguma coisa parecida com deadlock com thread, só que daí em relação à memória, só que são casos bem mais específicos quando fala de thread. Então, detectei o deadlock por meio do grafo lá, da representação do sistema operacional. 3 jeitos de você tratar isso daqui. Preempção, retrocesso e eliminação de processo. O que é a preempção? Preempção é retomar o recurso. Lá nas condições do deadlock, nas 4 condições, ele falava que a condição da não preempção, que é um recurso que já está, vou colocar aqui, um recurso R que já está sendo utilizado por um processo A, não pode ser tirado do processo A, porque se tirar vai acontecer problema. Essa representação aqui é a condição da não preempção. Aqui ele está falando como se recuperar do deadlock. Então, eu detectei que aconteceu o deadlock, eu tento me recuperar. Como que eu posso recuperar? Por mais que na condição de não preempção fala que não pode tirar o recurso R do A, porque vai acontecer problema, se já aconteceu o problema, porque eu detectei, se eu tirar isso daqui, eu resolvo o meu problema, né? Então, aqui ele está falando, eu detectei o meu problema, já deu deadlock. Como que eu recupero? Se eu tirar esse recurso R do processo A, eu resolvi meu problema. Porque se aconteceu o deadlock, quer dizer que você tem algo desse tipo aqui, ó. Um outro quadrado aqui, o S, um outro processo aqui com o B e a setinha. O A requisitando o S sendo utilizado pelo B e o B requisitando o uso do R. Então, o sistema operacional detectou que aconteceu esse problema, né? Pelas condições, ele fala que o recurso R é um recurso não preemptivo e não pode ser tirado do processo que está utilizando, senão vai acontecer problema. Mas o problema já aconteceu. Então, se recuperar por meio de preempção é tirar a posse do recurso R do processo A. Se tirar isso daqui, o B consegue o uso do recurso R e vai eliminar o deadlock, né? Você arruma o que já aconteceu de problema no seu deadlock. Então, é um dos jeitos de se recuperar, certo? Segundo jeito, retrocesso. Aqui é uma palavrinha que vocês conhecem aí, ó. Checkpoint, né? Checkpoint lá nos jogos é o quê? É um lugar que você passa e ele salva aquele lugar onde você está. Porque se lá para frente acontecer problema e você morrer no jogo, você vai voltar para o checkpoint, que seria um
um local que você está seguro. O que seria essa representação no deadlock? O checkpoint seria um lugar onde ainda não aconteceu o deadlock. Aconteceu o deadlock, o sistema operacional detectou, faz ele voltar para o checkpoint. Porque aconteceu o deadlock é como se você morresse no jogo. Então, detectei que aconteceu o deadlock, volta para o checkpoint. No checkpoint, a ideia é que você salve o checkpoint, passe pelo checkpoint em um local que você está seguro, né? Aí você precisa ter um log de tudo que aconteceu na hora que você, tudo que você está representado a hora que você passou pelo checkpoint. Como se fosse no jogo, eu estava com tanto de vida, tinha tantas armas e aí por diante. Então, o computador está funcionando, estou usando PowerPoint, estou usando Word, passei pelo checkpoint, que ainda não aconteceu o deadlock, né? Passei pelo checkpoint, salva isso daí. Continuo usando PowerPoint, Word e acontece o deadlock. O sistema operacional detectou que aconteceu o deadlock por meio da modelagem. O que ele pode fazer para se recuperar? Volta lá para o checkpoint, né? Como se fosse dar um go back, volta para o estado do checkpoint para resolver o problema que ele detectou e já aconteceu, certo? Segunda técnica aí, então, preempção, retrocesso, e a última também, outra que vocês conhecem, eliminação de processos, né? Ctrl Alt Del, selecionar um processo que está lá travado, finalizar processo, resolve, né? De novo a representação aqui, ó. Você tem, era para ser um círculo isso, você tem um processo A e você tem aqui um recurso R. Você tem aqui um outro processo B, um recurso... Opa, aqui era para ser um quadrado. Vou fazer assim, ó, esse é para ser um quadrado aqui. Ó. Um recurso S. E a representação do deadlock. Recurso R sendo utilizado pelo A, o A solicitando... Recurso S sendo utilizado pelo A, o A solicitando o R sendo utilizado pelo B, e o B solicitando o S. Então, essa daqui é a representação do deadlock. Detectei que aconteceu o deadlock. Como que eu posso me recuperar por meio de eliminação de processos? É o sistema operacional vir aqui e apagar o processo A, por exemplo. Se eu apagar o processo A, essa seta que estava do S para o A some, porque a seta do S para o A indica que o A está usando o S. Se não existe mais o A, essa seta vai sumir. Essa seta do A para o R é o A solicitando o uso do R. Também vai sumir porque não existe mais o A. A seta do B para o S é o B solicitando o S. O B estava solicitando o S porque o S estava sendo utilizado pelo A. Se o S não está sendo utilizado pelo A porque o A sumiu, essa seta iria sumir, ia mudar o sentido dela, ia fazer isso daqui. Agora, o processo B está de posse do recurso R e do recurso S. Ele consegue continuar no seu processamento. E eu resolvi o meu deadlock, né? Detectei e recuperei por meio de eliminação de processos. Ctrl Alt Del, finalizar processo, né? As três técnicas aqui, preempção, retrocesso e eliminação de processo, sempre acontece problema, né? Sempre tem desvantagens. Por quê? De novo, deadlock é custoso de você tratar. Detectei que aconteceu o problema, já aconteceu, ou seja, você vai perder alguma coisa no meio do caminho. Quando você se recupera por meio da preempção, você vai perder informação. Quando você se recupera por meio de retrocesso, você pode perder informação. Vamos supor, você passou por um checkpoint, depois, um pouquinho para frente, você matou uns 3 inimigos e morreu depois. Esses 3 inimigos você vai ter que matar de novo na hora que você voltar para o checkpoint. Então, você perde coisa. E eliminar processo, mesma coisa, né? Você vai ter problema, você vai perder um pouquinho, né? Então, não é nenhuma solução para tratar deadlock é 100% eficaz. Então, essas três aqui, detecta que aconteceu primeiro e se recupera. Terceira técnica aqui, tentar
evitar que aconteça o deadlock, né? Para evitar que aconteça, o sistema operacional usa uma ideia de ter estados seguros e estados inseguros, né? O estado seguro é aquele que o sistema operacional consegue garantir que não vai acontecer o deadlock. Um estado inseguro é quando ainda não aconteceu o deadlock, mas a partir desse estado inseguro pode acontecer e não tem como o sistema operacional garantir isso daí para você. Então, esse tratamento pelo evitar deadlock, o que é isso daí? É como se eu estou utilizando aqui Chrome, PowerPoint, vamos supor que estou com o Word aberto aqui. Eu estou, enquanto está um funcionamento tranquilo, não estou solicitando recursos, eu posso estar em um estado seguro. Vamos supor que o PowerPoint solicita a impressora e o Word já está usando algum outro recurso. Se o PowerPoint solicitar a impressora, pode ser que isso daí comece a ser um estado inseguro. Ainda não aconteceu o deadlock, mas pode ser um estado inseguro que, a partir de algumas solicitações a mais que possam acontecer, pode gerar o deadlock. Aí o sistema operacional pode fazer como se fosse mandar uma mensagem para você, para o usuário. Falou, ó, você, a partir desse momento, pode acontecer o deadlock, e se acontecer, você vai perder informação do que você estava fazendo. Você quer continuar com o seu funcionamento normal, e eu não vou ter como te ajudar. Então, isso é o sistema operacional tentando evitar que aconteça o deadlock. Então, na representação que a gente viu aqui da modelagem, aqui, nessa representação, vamos supor que eu só tinha essas duas setas aqui, ó. Essa primeira em vermelha, e aqui assim, e essa segunda aqui. A partir dessas duas setas aqui só, um outro processo aqui, ó, esse D, se ele solicita o recurso V para cá, ó, já pode quase acontecendo um deadlock, né? Só faltaria fechar isso daqui. Então, à medida que o sistema operacional está usando essa modelagem para pensar nos recursos e tratar o deadlock, ele vai tentando evitar, fala para o usuário, ó, a partir desse momento, eu não consigo dar garantia para você que não vai acontecer o deadlock. Se acontecer, você vai perder alguma coisa, perder informação de um processo que você estava executando, perder alguma informação de um recurso que você estava usando, e aí por diante. Isso usando estados seguros e estados inseguros, certo? E o último tratamento, aí, é se prevenir do deadlock, né? Tentar não deixar acontecer. Isso daí ele faz atacando as 4 condições de ocorrência para deadlock. Então, vamos voltar lá para cima aqui. 4 condições necessárias lá para a ocorrência do deadlock. Então, aqui você tem 4 condições que fazem com que ocorra o deadlock. Essas 4 condições são coisas boas, né? Por que são coisas boas? Você garantir a exclusividade faz com que você não tenha bagunça nenhuma variável compartilhada. Só um usuário pode acessar por vez. Mesma coisa as outras condições. Então, quando você tem isso daqui, você está organizando melhor a estrutura do seu sistema operacional. O que é essa 4ª técnica aqui, né? Se prevenir que aconteceu o deadlock. É negar essas 4 condições. É falar que eu não vou deixar acontecer aquelas 4 condições. Então, por exemplo, a condição de exclusão mútua fala que eu só posso ter uma pessoa por vez acessando um recurso compartilhado. Para se prevenir de deadlock, eu posso negar essa condição de exclusão mútua. O que é negar essa condição de exclusão mútua? A condição de exclusão mútua fala que um processo, um usuário por vez acessando um recurso compartilhado de acesso exclusivo. Se eu falar, ó, agora o recurso que antes só podia ser acessado por
uma pessoa por vez pode ser acessado por vários. Pensa na impressora aqui que ele dá uso, ó. Ou seja, a impressora que antes só poderia ser usado por um processo por vez, agora pode ser utilizado por vários processos. Isso daí só vai gerar problema. Porque você vai estar imprimindo o arquivo pelo PowerPoint, aí você escalona, ele começa a imprimir um arquivo do Word. Né? Então, por isso, acontece o caos. Né? Vai gerar problema no uso da impressora, mas eu garanto que não vai acontecer o deadlock. Né? Porque aí você vai ter dois processos, eu estou negando aquelas condições de ocorrência do deadlock, eu sei que não vai acontecer, mas ainda gera problema. Sempre essas técnicas aí tem problema, certo? Para resolver isso daí, no caso da impressora, tem um jeito que acontece isso daí, que é o daemon de impressão. Esse daemon de impressão é um processo, vamos chamar aqui de pdaemon, por exemplo, e só ele que solicita o uso da impressora. Então, por exemplo, se o Word quer imprimir alguma coisa, o Word não solicita o uso da impressora. O Word se comunica com o daemon de impressão e o daemon de impressão que solicita o uso da impressora. PowerPoint quer imprimir? PowerPoint não vai solicitar o uso da impressora. PowerPoint troca mensagem com o processo daemon de impressão e o daemon de impressão solicita o uso da impressora. Nesse caso, não vai acontecer o caos com a impressora, porque todo processo que precisar usar a impressora vai se comunicar com esse processo, mas você tem um processo a mais para ficar rodando. Né? Se você fizer isso daí com todos os recursos, você vai ter muitos processos rodando ao mesmo tempo. Então, é um jeito de resolver o deadlock para alguns dispositivos, no caso a impressora, essa ideia do daemon funciona. Segunda técnica, atacar pós-espera. A função de pós-espera fala que um processo que já requisitou novos recursos pode solicitar outros depois. Isso daí, eu posso negar essa condição falando que o processo que eu inicializar, ele tem que, a hora que eu inicializar ele, indicar quais recursos você vai usar durante o funcionamento do processo. É como se abrir o PowerPoint aqui, eu teria que, ao abrir o PowerPoint, indicar se eu vou usar o disco, indicar se eu vou usar a impressora, indicar se eu vou usar o vídeo, e aí por diante. Só que, de novo, a gente está falando de sistemas operacionais interativos. Não tem como o sistema operacional saber isso daí. Né? Então, é um jeito de atacar a condição de pós-espera, mas acaba ficando muito difícil para esse tipo de sistema operacional interativo. Terceira condição de não preempção. Condição de não preempção fala que um processo não pode ser tirado, um recurso não pode ser tirado de um processo de modo forçado, senão vai acontecer problema. Mas e se eu tirar, eu resolvo. Se eu falar que esse recurso pode ser tirado, eu resolvo o meu processo. Né? Eu resolvo o meu deadlock. Então, você previne e garante que não vai acontecer o deadlock. E a última condição, que fala da espera circular, eu posso precisar fazer uma ordem. Né? Para negar essa condição de espera circular, eu posso falar para o meu sistema operacional, para o meu processo, quer dizer, para atacar a condição de espera circular, eu posso falar para o processo que, se ele precisa de 2 recursos, por exemplo, a impressora e a unidade de CD-ROM, ele vai ter uma ordem para solicitar isso daí, que é essa representação aqui. Então, se ele precisa da impressora e do CD-ROM, solicita o uso da impressora primeiro. Conseguiu a impressora, solicita o próximo. Ele precisa. Não conseguiu a impressora, ele não vai solicitar a unidade de CD-ROM, porque você tem uma ordem para quando você precisa de mais de um recurso. Ou seja, eu ordenei os recursos de modo se um processo precisar de um recurso, ele tem que solicitar primeiro os de menor ordem. Ou seja,
solicita naquela ordem, conseguiu o da menor ordem, vai para a próxima, se ele precisar. Então, ataquei a condição de espera circular, garantir que não vai acontecer o deadlock por causa disso, né? Então, as técnicas de como atacar isso daí, essa última abordagem aí para prevenir de não deixar acontecer isso. Aí no livro ele até fala de outras questões aqui, que é uma técnica que é chamada de bloqueio de duas fases, e a inanição, que é também um problema que acontece derivado do deadlock, e você vai precisar dar um Ctrl-Alt-Del lá, por exemplo, ou pode até dar uma tela azul e você perder algumas informações no sistema operacional, né? E acabou aqui já o conteúdo desse capítulo, certo? E aí tem o exercício da aula de hoje aqui, ó. Não sei se vocês já abriram esse site aqui, é para fazer modelagem online, né? Então você consegue criar diagramas aqui de vários jeitos. Vou dar um clique aqui no branco. Qual que é a ideia? Você pegar lá, ó, faça a modelagem do seu problema da aula passada. Ou seja, na aula passada na aula de ontem era para você descrever um problema que gera um deadlock. Se você descreveu um problema que gera um deadlock, você agora precisa pegar essa modelagem, que é essa representação aqui, e representar o seu deadlock. Ou seja, você desenha aqui as bolinhas e os quadrados para representar o seu deadlock, faz a representação aqui das setas e faz essa modelagem para representar o seu deadlock, né? Ou seja, só fazer essa modelagem do que você descreveu do caso do deadlock da aula passada, né? Só fazer essa modelagem para detectar. E se você fez 2, 3 processos, você desenha lá. Cada bolinha é um processo, cada quadrado é um recurso que você representou. Certo? Só isso já para hoje. Um exercício para fazer essa modelagem aí. Alguma dúvida aí? Como eu poderia representar no diagrama um processo esperando a execução de outro processo? Ó, quando você tem essa representação aqui, ó, esse processo está usando o recurso U, está esperando o recurso T, porque o T está sendo utilizado pelo D. Então, quer dizer que o processo C está esperando para usar o recurso T. É isso daí que vai acontecer quando você tem o deadlock. Certo? Mais alguma dúvida aí? Mas eu posso... Não, a representação é só de processo para recurso. Ó, aqui você mostra, agora que eu vi aqui, a execução de outro processo, né? Eu poderia representar um diagrama de processo esperando a execução. Aqui eu represento, é como se você fizesse isso daí passo a passo. Então, nessa representação, executei o processo A, representei essa seta porque o processo A fez isso, executei o processo B. Então, um processo, ele é executado de cada vez, você vai montando isso daí. Quando acontece o deadlock, você tem essa última representação aqui. Você representar que um processo está esperando o outro, o processo não precisa esperar outro processo, esses processos são independentes. Eles podem se comunicar trocando mensagem, mas um processo esperar outro, aí você está falando de barreira, por exemplo, que é uma outra técnica lá que a gente viu do capítulo 2, mas para tratar de outras coisas, né? Você não precisa representar que um processo está esperando por outro processo. Você precisa falar que o processo precisa dos recursos, consegue a posse ou não. Só isso daí, só essa modelagem. Certo? Finalizar a gravação aqui, ó. Então, já atualizei.